Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, horror e mitologia. E esse é mais um Surto Coletivo, o quadro onde vocês mandam seus surtos e eu trago um convidado para surtar sobre os surtos de vocês. A convidada de hoje é uma que vocês já tinham pedido bastante aí nos comentários da última maratona. Estou muito feliz em receber aqui a Mikan, que eu sei que muitos de vocês já devem conhecer, mas vou passar a palavra para ela se apresentar para quem ainda não a conhece. Oiê, pessoal, muito prazer. Eu sou a Mikan. Eu tô no YouTube desde 2015. Quer dizer, tô desde antes, mas meu canal desde 2015. A Mikan fundou o YouTube. Eu falo muito de cultura pop, de séries, filmes, animações, de vez em quando de videogame. Eu gosto muito de universos fantásticos e eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz em receber você aqui. Já já a gente vai falar do filme que você escolheu. Lembrando, pessoal, que esse aqui é mais um conteúdo da nossa maratona de fantasia. Ao longo desse mês nós teremos conteúdos diários sobre filmes, séries e livros dentro desse gênero. Então confiram se vocês estão inscritos no canal, me seguindo nas redes sociais também para não perder nada. E é claro, se você ainda não segue a Mikan, as redes sociais dela vão estar aqui na descrição, assim como o canal também. Então corre lá, beleza? Sem mais delongas, bora lá então! Conta-se que há muitos anos uma princesa fugiu do seu reino mágico no mundo subterrâneo e veio parar na Terra, onde tornou-se mortal e acabou tendo uma morte física, embora o seu espírito tenha permanecido entre os humanos. Os pais da princesa acreditavam que um dia ela reencarnaria como humana novamente, e eis que ela retorna como a jovem Ofélia, uma garota que está sendo levada junto com a sua mãe grávida para um acampamento militar em 1944 durante a ditadura franquista na Espanha, onde o seu novo padrasto, o terrível Capitão Vidal, comanda seus subordinados e está caçando os rebeldes republicanos. Ao longo da trama, a Ofélia conhece o Fauno, que diz ser o guardião da princesa lá do submundo e que traz uma missão para que ela possa voltar para aquela terra mágica. A Ofélia precisa concluir 3 tarefas para que ela possa adquirir a imortalidade e ir viver no reino do submundo junto com ele e seus pais. Essa é a sinopse de O Labirinto do Fauno de 2006, que foi a escolha da Mikan para nossa maratona de fantasia. Mikan, me conta por que é que você escolheu esse filme. Eu amo esse filme. Eu acho que ele não recebe o amor que ele devia, assim. É lógico que não tô falando de nenhum filme desconhecido aqui, não quero dizer isso, não é síndrome de underground, tá? Mas eu realmente acho que as pessoas não valorizam tanto o Guillermo del Toro quanto ele deveria ser valorizado. Todo mundo fala mal de A Forma da Água, todo mundo fica assim, meio de nariz torcido pros temas infantis, entre muitas aspas, que ele traz. E eu, pelo contrário, eu sou muito fã disso, eu adoro a forma que ele traz essas referências aos contos de fada, às histórias antigas, a filmes antigos também, e como ele dá a própria visão dele pra isso. E O Labirinto do Fauno foi um dos primeiros filmes que eu vi dele, talvez o primeiro, quando eu era bem mais nova. Eu me apaixonei logo de cara pela ambiguidade desse filme e pela mistura que ele tem de temas mais ingênuos, mais infantis, com coisas mais sombrias e mais até flertando um pouquinho com o horror, mas não tanto. Eu amo esse filme, é isso. Eu adorei sua justificativa, porque se comunica muito com as minhas justificativas quando eu vou defender esse filme, e eu deixei minha informação guardada para compartilhar com você no momento dessa gravação. O Labirinto do Fauno é o meu filme de fantasia predileto da vida. Não, que responsa! Sim, então... O pior foi que, quando eu fiz a postagem avisando que ia gravar com você e que você escolheu o filme, eu recebi comentários de pessoas perguntando quanto que eu paguei pra Mikan pra subornar ela pra escolher o meu filme. E eu falei, gente, a escolha foi dela, eu não a forcei, eu não estou na casa dela nesse momento, com uma arma apontada pra cabeça, falando, fale bem do Del Toro. Garanto que foi espontâneo. Mikan pisca 3 vezes se você estiver sendo mantida. Pior é que eu pisco tanto que as pessoas vão achar que eu realmente tô... Ninguém está me pagando pra isso. Se você der um super zoom no olho da Mikan, vai estar escrito help lá assim, mas é isso aí, gente. Ela já admitiu que gosta do filme também. Sim. Não, e eu não sabia que era o filme favorito do Felipe. É um filme que é muito especial pra mim de verdade, então eu fico feliz que temos essa conexão aí. E, assim, tem vídeo no meu canal sobre ele. Já até... É que agora acho que não existe mais esse vídeo, mas na época do Omelete eu lembro que eu quase... Eu entrei em debate sobre se era real, se não era real, com as meninas do
Bloco X. Assim, é um filme que me gera emoções. Então, teremos muitas emoções aqui hoje. Com certeza vamos pra esse debate aí no final desse vídeo, hein? Bom, pessoal, só alguns avisos aqui. Lembrando que a ideia é falar apenas do filme. Então, embora tanto eu quanto o Mikan já tenhamos lido o livro, pode ser que a gente comente uma coisa ou outra, mas a ideia é focar no filme. E, importante, nós teremos spoilers nesse vídeo inteiro, beleza, gente? Mas Labirinto do Fauno 2006 já deu tempo aí de se atualizar, então Nossa, bastante. Estejam aí por sua conta e risco. Bom, vamos começar trazendo aqui os surtos de vocês. Mágico Vento disse, meu filme favorito da vida. Então, olha só, já vejo uma amizade surgindo aí, né? Todo mundo gosta desse filme, vamos lá. Juro que não sou eu, não fake. Assisti pela primeira vez em 2020, aos 13, 14 anos, e fiquei obcecada. Me identifiquei muito com a Ofélia, minha mãe até dizia que eu parecia com ela. Sou neurodivergente e tinha alguns comportamentos parecidos com o da Ofélia. Acho simplesmente fantástica a mitologia e a mensagem dessa obra. O Del Toro é fantástico. Eu concordo completamente. E ela já traz aqui essa questão da Ofélia enquanto essa personagem criança, que a gente vai ter toda a ótica do filme pela visão dela. E eu sou fascinado por histórias que mostram uma criança leitora. Por coincidência, semana passada eu gravei com o César do Tolkien Talk sobre a história sem fim. Ai, amo! Esse livro é tudo pra mim. É e tudo, né? O filme também, mas o livro mais ainda, assim. Nossa. Inclusive, assim, pra quem tá assistindo, eu não sei qual ordem os vídeos vão estar sendo lançados, mas acho que o do César deve ter sido lançado já sobre a história sem fim. E a gente falou muito lá sobre essa questão de eu não sei se foi o seu caso, mas no meu caso, eu fui, né, uma criança leitora, eu tinha os meus amigos dos livros, e quando eu vejo personagens como o Bastian de História Sem Fim ou como a Ofélia de O Labirinto do Fauno, dá tanto aquele quentinho no coração, né, de ver que a gente se enxerga um pouquinho do que a gente foi nesses personagens. Nossa, com certeza. Eu sei que a gente não vai entrar muito em História Sem Fim aqui, mas é um dos meus livros preferidos também. E realmente, a forma que ele trata o tema da leitura é muito bacana. E no Labirinto do Fauno, eu acho muito interessante a forma que isso é trazido, né? Porque a gente vê a Ofélia como uma personagem que lê contos de fadas. Ela gosta de contos de fadas. Então, fica aquela coisa de ela ser criticada pelos adultos ao redor dela por um suposto escapismo, né? Ela quer ficar imaginando que tudo é uma história de contos de fadas, mas fica aquela coisa, será que talvez ela não esteja lendo coisas mais verdadeiras até do que o que tá rolando ali naquela situação? E eu acho muito bacana mesmo como o filme coloca isso. Tem um detalhe que eu também li o livro há muito tempo atrás, então não vou lembrar com precisão, mas eu lembro de um detalhe que eu gostava muito, que no livro, toda vez que a Ofélia via o Capitão Vidal, ela chamava ele de lobo mau. Ela falava que ele agia como um lobo mau, tinha olhos de lobo mau. E é muito fantástico ver ela fazendo essas alegorias que já colocam a gente num caminho que eu acho que a gente vai discutir mais pra frente aqui, sobre essa ideia de ela tá interpretando tudo ao redor dela como um conto de fadas, ou ela realmente tá vivendo um. E tudo isso eu acho que enriquece bastante esse filme. Nossa, com certeza. E é isso, né? A gente não pode esquecer que a protagonista desse filme é uma criança, né? Eu acho que é muito importante levar isso em conta. A criança tem formas de ler o mundo que são diferentes dos adultos. Isso pro bem ou pro mal, pra qualquer forma, é diferente, né? E o filme, eu acho que ele não estabelece um julgamento em relação a isso, e eu acho isso muito bacana. Os adultos, eles colocam um julgamento muito forte em relação a isso, mas o filme também dá uma julgada nos adultos, né? Com certeza. E no fim, a resposta sobre a Ofélia ser muito infantil na forma de ler o mundo é muito inconclusiva, na verdade. Eu acho que ele não dá uma resposta, e pra mim isso é uma das melhores coisas. Sim, perfeito. Bom, já que falamos da criança, vamos falar um pouco dos adultos, e não só dos adultos, mas dos vilões do filme, tanto dos monstros reais quanto dos monstros fantásticos que a gente tem nessa história. Então vou puxar aqui primeiro o comentário do Edson Cândido, que disse o seguinte: Oi Felipe, primeira vez aqui. A primeira vez que assisti esse filme fiquei chocado com uma das cenas iniciais de assassinato com o Capitão Vidal. O filme todo traz muitos choques, inclusive no final. A primeira impressão é que seria um filme infantil, mas depois assistindo percebi que não. O que você tem a dizer sobre isso, Mikan? Você consideraria um filme infantil? Não? Não, com certeza não é um filme infantil. Eu acho que ele é um filme que talvez, né, a partir ali de uns 12, 13 anos de idade, dê pra assistir acompanhado, eu imagino. Sim. Mas assim, não acho que seja aquele filme infantil que você vai deixar a criança lá com o tablet assistindo numa boa. Com certeza. Até porque eu acho que até determinada idade, esse é um filme que, assim, pra nossa idade ele já é um filme que é assustador em muitos aspectos. Sim. Imagina uma criança pequenininha assistindo, vendo aquelas cenas, não só por causa do sangue, mas todo o filme ele é perturbador em alguns momentos. E eu acho que toda essa violência que
que tá presente ali é justamente até pra dizer com todas as letras: não, isso não é um filme infantil. Ele é um filme que trabalha temas de histórias infantis, mas, por favor, não deixe as crianças vendo como se fosse um desenho aleatório no sábado, né? A gente pode dizer, talvez, que é um conto infantil para adultos, né? Um conto infantil num filme para adultos. Porque realmente ele vai usar toda essa ideia dos contos de fadas, mas vai trazer toda essa brutalidade, que é uma coisa muito característica do Del Toro, colocar vilões que sempre vão estar num contexto político, num contexto muitas vezes de ditadura. A gente vai ter isso em A Forma da Água também. Sim. Então, os vilões humanos do Del Toro são sempre os piores, com certeza. Agora, eu achei engraçado o comentário dele e perguntei pra você também, por quê? Uma coisa específica sobre o Labirinto do Fauno, que eu também vou comentar mais quando chegarmos na última parte desse vídeo, mas quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu assisti numa idade inapropriada. Eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos quando assisti. Se você está vendo esse vídeo, mãezinha, não estou te entregando aqui, você sempre foi muito consciente com o que você me deixava assistir, mas é porque quando criança eu era fascinado por o que a gente pode chamar de filmes de terror infantil, estilo Coraline, Noiva Cadáver, filmes que são pra crianças, o que não é o caso do Labirinto do Fauno. E na época eu queria muito assistir, eu tinha um colega de escola que tinha me recomendado, que era um colega um pouco mais velho, e eu fiquei tão encantado e fascinado na época. Eu acho que o filme me marcou tanto justamente por eu ter assistido ele na infância. É claro que minha mãe foi muito sábia e conversou comigo sobre cenas na época que eram muito brutais, principalmente essas do Capitão Vidal. Então assim, não estou dizendo, pais, botem pros seus filhos assistirem, não é isso. Total. Mas eu entendo o que você quer dizer, porque eu acho que existe sim um lugar de descobrimento na infância que a gente acaba vendo coisas que não são adequadas pra nossa idade necessariamente, mas que se tem um acompanhamento correto, tem um adulto explicando, esses temas aqui, essas cenas aqui, e lógico, nada que seja extremamente traumatizante, né? Por favor, não botem palavras na minha boca, não estou dizendo isso. Eu acho que existe um lugar pra isso, né? Sim. Eu, quando era criança, eu vi o filme do Retrato de Dorian Gray. E eu lembro que, assim, ele tem bem menos gore, vamos dizer assim, do que tem no Labirinto do Fauno, né? Sim. Mas aquele em preto e branco ainda, sabe? Bem antigo. E eu lembro que a imagem do retrato ficou marcada na minha mente. Parece que, assim, eu fiquei olhando pra luz muito tempo e ficou marcada, assim. Eu nunca vou esquecer dessa imagem do retrato. Me perturbou a infância toda. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei fascinada por essa história muito antes de ler o livro, sabe? Eu fui ler o livro só lá pros meus, 14 anos. E eu já tinha a história na minha cabeça, porque esse filme me marcou muito. E eu vi, assim, aquelas sessões de filme de madrugada, só que o meu pai tava junto. Se tivesse qualquer coisa que fosse super inadequada, sabe? Muito provavelmente eu não poderia ter visto o filme, mas eu tava acompanhada ali. Então eu acho que existe um lugar, sim, pra esses filmes que não necessariamente são pra criança, serem vistos com acompanhamento e orientação. E acaba tendo muita riqueza também nessa ideia de você mostrar pra criança que é possível ter um olhar pro mundo como um conto de fadas, mas o mundo não é um conto de fadas. Vai ter muita violência e muita brutalidade. Na medida certa, são coisas que podem fazer bem. Com certeza, com certeza. Eu acho que tudo pode ser objeto de ensino, de estudo, né? Só ter cuidado na hora de apresentar. Continuando aqui nesse tema, tem um comentário de The Dark Girl Kenya, que diz assim: esse é um dos meus filmes favoritos de fantasia e mais ainda por abordar um tema histórico em conjunto. Meu surto coletivo definitivamente foi no quartinho do monstro que tinha os olhos nas mãos. Eu realmente prendi a respiração achando que ele pegou ela ali naquele corredor, apesar de achar que ele corria como um zumbi escroto de tão lento. Essa cena é muito icônica, né? Acho que o fato dele correr lento é o que torna ele mais assustador. Sim, e principalmente porque o Del Toro constrói toda uma adrenalina muito boa nessa cena, porque a Ofélia tá tão ali encantada pela... Acho que é uma uva que ela tá comendo, né? Ela pega umas uvas ali em cima da mesa, Sim, e aí ela não vê ele vindo atrás dela, então primeiro é essa agonia dela não tá vendo, e depois quando ela chega lá na saída, a saída fechou e ela tem que desenhar outra porta, então é muita agonia. Nossa, e o giz, tudo quebradiço ali, ai, nossa... Sério, que aflição desse momento. É um dos momentos mais assustadores do filme e também um dos mais icônicos, né? Tanto que você vai ver, vai fazer campeonato de mímica com os amigos. Você já fez esse de adivinhar filme? O Labirinto do Fauno é o mais fácil de todos, sabe? Com Ninguém certeza. que já viu o filme deixa de reconhecer essa cena de tão icônica que ela é. Pensando aqui sobre o quanto que as criaturas, os efeitos práticos que o Del Toro usa no filme são excelentes, são muito bem feitos, mas eu acho muito massa ver a forma
forma como esses vilões sobrenaturais vão estar linkados com os vilões reais do filme também, né? Eu sempre gostei de ver, assim, a forma como que tanto os monstros quanto as provações pelas quais a Ofélia passa podem ter diferentes significados e camadas. Quando a gente vê do ponto de vista da missão dada pelo Fauno, né, na qual eles querem se certificar ali de que a princesa Moana, né, que seria o nome dela, não perdeu a essência dela, que ela não se tornou mortal definitivamente, eles vão dar esses 3 desafios ali que são pra ela provar que ela não cedeu pra essa lógica dos humanos de viver de forma egocêntrica em sociedade. Então, quando a gente analisa, todos os 3 monstros ou as 3 provas que ela tem que enfrentar tem a ver com uma ideia de opressão de um mais forte sobre um mais fraco. Então, primeiro, o sapo que ela tem que enfrentar, que tava se alimentando lá da árvore rachada, ela chega a perguntar pro sapo: você não tem vergonha de ficar aqui se alimentando enquanto a árvore tá morrendo? Aí depois, quando ela chega aqui no Homem Pálido, tem essa ideia de que ele usa a mesa farta ali pra atrair as criancinhas famintas, né? E no final, inclusive, quando a última tarefa é ela, em teoria, né, sacrificar o irmão dela, tem até essa aprovação de tipo, ela vai ser essa opressora que vai sacrificar um oprimido para que ela possa ter o que ela quer. Que então era eu acho muito teste, incrível, né? Sim. E se relaciona super ao filme, né? Tanto que a gente vê a disposição da mesa ali é muito parecido com a mesa que aparece no filme mesmo, né? Com o Vidal na mesma posição que o Homem Pálido. Lógico, não é a mesma coisa, mas tá lá por um motivo. Tá com lá certeza. por um motivo. Não, encaixa perfeitamente, porque eu acho que essas 2 cenas que você falou estão quase uma atrás da outra. E da mesma forma, a cena do sapo, todo mundo fala que aquela árvore, né, quando você olha pro formato da árvore, lembra um útero materno. E o sapo tá lá dentro, sugando a saúde da árvore, assim como o irmãozinho da Ofélia tá no ventre da mãe, sugando a saúde dela também. Então, tudo também são alegorias do que ela tá vivendo, né? Com certeza. É muito fantástico a quantidade de significados nesse filme, né? Nossa, demais. Eu sempre gosto de falar, né? Não existe uma interpretação só e todo mundo pode ter suas interpretações diferentes, mas uma interpretação que eu acho muito bacana sobre esse filme é de pensar em como, às vezes, definem os sonhos como a gente reorganizando na nossa mente o que aconteceu ao longo do dia. Então, muitas vezes uma coisa que apareceu, uma pessoa que você conversou no dia de hoje vai interagir com algum tema mais oculto ali seu, no seu sonho. E pra mim, uma das possibilidades desse filme é que também seja como se fosse um processamento de sonho. Então, tem a imagem do Vidal na mesa, então tem a imagem do Homem Pálido na mesa. Pode Perfeito. ser uma coisa que é um sonho acordado, sabe? Nossa, pra mim é muito isso, esse filme também. Sim. E é uma interpretação fantástica do mesmo jeito. Bom, mas então eu trouxe aqui alguns comentários pra gente falar mais especificamente de uma criatura desse filme que está no título, né? O nosso querido Fauno. Então, a Ravena Souza primeiro colocou aqui: o Fauno é uma figura confiável? A Mercedes diz para a Ofélia que a avó dela dizia que faunos não eram confiáveis, e na cena onde ela precisa matar o irmão, ele fala a mesma frase que o padrasto dela já falou. Se não me engano, é a seguinte: não me questione, só me obedeça. Ele usa meios duvidosos, mas no fim conseguiu o que planejava. E aí o Brubo respondeu o comentário da Ravena dizendo: eu adoro o Fauno, ele é um personagem dúbio, mas muito interessante. Muita gente fala que tem medo do Fauno. Eu era e ainda sou apaixonado por esse personagem. E tem como você ter medo e ser apaixonado ao mesmo tempo, né? O que você acha, Mikan? Eu acho que não, o Fauno não é uma figura confiável, mas é essa graça. Eu acho que todo o apelo inicial do filme pra mim foi esse, que você não tem necessariamente um personagem, né, que vai ser aquele sábio que vai te guiar e vai te levar pelo caminho. Não, ele te dá medo, né? O Fauno, ele é assustador. E é exatamente por isso que eu acho que o apelo dele é tão grande, porque o mundo real é tão assustador que a Ofélia tá disposta a seguir esse cara loucão aí que claramente coloca a vida dela em perigo e parece uma perspectiva melhor do que ficar ali na casa com o padrasto do mal dela. Então eu acho que não dá pra confiar no Fauno, mas ela também não pode confiar na situação atual dela. Perfeito. E eu acho muito incrível quando filmes de realismo mágico costumam muito brincar com isso, né? Às vezes trazer uma figura mitológica e inserir ela num contexto, vou dizer assim, mais contemporâneo. E eu acho muito massa quando o filme resgata esse ser, mantendo um pouquinho dessa dubiedade, desse caráter mais multidimensional que esses seres tinham na mitologia, né? E aqui eu tô falando tanto de mitologia grega quanto mitologia romana. Eu não vou lembrar com detalhes também, mas eu sei que no livro eles entram a fundo pra falar do
fauno pegando até mitologia celta também, com o deus Cernunno. E quando a gente vê essa ideia de essas divindades pagãs, sempre tem muito dessa questão de você poder estabelecer relações de troca com essas divindades, mas que são divindades neutras, né? Que elas não estão ali para te ajudar ou para te atrapalhar, estão ali para cumprir uma missão. E é muito incrível que, assim, se você escolher ter uma perspectiva do filme de que, o fauno, ele é bonzinho, ele é honesto, ele veio daquele reino pra realmente resgatar a princesa Moana. Gente, pra quem às vezes não viu o filme há muito tempo, Princesa Moana, não tô falando da Disney. O nome da princesa é Moana mesmo. Mas enfim, se você pega essa ideia, dá pra você entender que o fauno, ele precisava se certificar de que a Ofélia realmente não tinha se contaminado pelo mundo humano. Então ele tem que ser bruto com ela, porque ele tem muito medo do mundo dos humanos. Agora, se você escolhe ver outra perspectiva e ver o fauno ou como um vilão, ou então até talvez como produto da mente da Ofélia, você realmente vai olhar pra esse ser colocando aquela garota em perigo o tempo todo, até resultar na morte dela no final. Qual interpretação é a certa, né? Aí você escolhe se confia no fauno ou não. E até mesmo, né, uma coisa que eu acho bem legal de pensar é que, assim, o que diz pra gente, qual é o indicativo de que o mundo dos imortais é um mundo bom, é um mundo de pessoas boas. Acho que tem muito a ver com o que você falou, né? Você falou das criaturas, mas também, até mesmo em determinadas mitologias, os deuses são mais pro neutro, né? Então, o que garante que a moralidade do reino do subterrâneo é igual à nossa noção de boa moralidade, sabe? Talvez a vida pra eles não seja tão valiosa quanto é pra gente. Talvez um ato de bondade pra gente não seja um ato de bondade pra eles. A gente não tem como saber qual é a moralidade desse outro mundo que veio chamar a Ofélia. Tem esses testes, mas a moralidade do fauno eu acho que não dá pra ser muito analisada pela nossa moralidade. Então, sim, ele é completamente cinza vendo pela nossa moralidade, mas na moralidade do reino dele, talvez ele seja um cara super bonzinho. Talvez ele seja o herói dessa história, entendeu? Eu queria que você pegasse essa fala sua e, por favor, lesse o comentário do Igor Mariano, que é ainda sobre o mesmo tema, mas eu tô muito curioso pra ver a sua resposta sobre. Ai, vamos acho ver. Acho que ele pensou especialmente pra você. Vamos lá. Igor Mariano diz: Nossa, Mikan e Felipe juntos, que sonho. Bom, o meu surto seria uma ligação recente. Sim, eu tava pensando nisso. Já nem no comentário. Mas sim, seria uma ligação recente com o filme O Menino e a Garça. Vocês sentem a Garça como fauno dessa história? Os desafios familiares, as dores da guerra, a fuga pelo fantástico aos olhos de crianças que cresceram cedo demais? É viagem ou pode existir um paralelo? Igor, assim, completamente. Inclusive, eu fiquei pensando no Labirinto do Fauno o tempo todo enquanto eu tava vendo O Menino e a Garça pela primeira vez. Eu acho que eles têm muitas similaridades, o que não é demérito de nenhum dos filmes, tá? Porque muitas vezes as pessoas vão apontar similaridades e falam, e tal filme plagiou esse outro filme. Eu acho que eles são filmes extremamente diferentes, mas que são muito iguais em vários aspectos, assim. Não por coincidência eu amo os dois, né? Mas, realmente, como o Igor apontou no comentário, você tem essa coisa, além dos desafios familiares e tudo, você tem literalmente beats da história parecidos, né? Então, a criança chega junto com um familiar em uma casa que não conhece, no meio da natureza. Tem uma mulher grávida de um meio-irmão dessa criança. Nessa casa nova aí, você tem todo o contexto da guerra ao redor e tem um ser misterioso que vai te levar pra um outro lugar. Cara, é muita coisa bem parecida, assim. E eu acho que não é à toa. Eu acho que são temas muito fortes, sabe? E que quando a gente pensa... Não tô dizendo que o Miyazaki necessariamente pegou isso de O Labirinto do Fauno, tá? Mas eu acho que ambos pegaram isso de muitas histórias de crianças explorando e amadurecendo, sabe? Eu acho que tem tudo a ver os dois. Com certeza. Quando você termina o Menino e a Garça, e você faz essa pergunta, a Garça era confiável? A Garça queria o quê? São perguntas para as quais você pode achar que tem uma resposta. Mas você não tem exatamente. É muito legal, eu concordo completamente com o que a Mikan falou, de não é questão de um filme copiar o outro, mas é que são filmes lidando com arquétipos e até tropos narrativos que se repetem desde sempre em histórias de realismo mágico, e se repetem porque se comunicam muito com a gente. E aí me lembra, teve uma live aqui no canal quando a gente falou da Viagem de Chihiro. E lá na Viagem de Chihiro a gente fez algumas comparações com Coraline do Neil Gaiman e também com o Labirinto do Fauno. Eu lembro da gente falar que os filmes do Miyazaki tem muito desses personagens, como a Garça, como o Fauno, que são, não seria numa zona cinza, mas
personagens multidimensionais, né, de uma forma lúdica. Então que você não sabe se ele tá muito bem do lado do protagonista ou não. E eu lembro muito da gente discutir isso numa live sobre a viagem de Chihiro, falando de como todos os personagens que aparecem na jornada do Chihiro, por mais que exista lá a vilã, que é a Yubaba, ela é a vilã, ela é a bruxa, mas ela tem também um lado maternal com o filho dela. E tem a questão com a irmã. Né? Ela não é vilã. E ao mesmo tempo, o Sem Rosto, o Haku, eles têm ações questionáveis. Então eles estão do lado da Chihiro, mas tem hora que a gente não sabe se estão exatamente. E tudo isso traz uma riqueza muito grande, sabe? Eu acho que aqui o Labirinto do Fauno, assim como nessas outras obras, isso é muito presente. E aí já me leva até pra um outro detalhe, que eu tô até com um pouco de receio de estar queimando a próxima pauta aqui dos próximos comentários, mas já posso ir entrando, que é... Isso me faz lembrar que um comentário que a gente falou da viagem de Chihiro aqui no canal também, eu tenho uma opinião que é a seguinte: eu adoro filmes com finais dúbios, que permitem duas interpretações, porém eu gosto mais ainda quando o autor deixa, o diretor deixa esse final dúbio, mas coloca ali umas pistazinhas pra gente identificar o que é a verdade na cabeça dele, né? E eu vou falar mais disso no Del Toro, no Labirinto do Fauno, mais pra frente, mas, por exemplo, lá em A Viagem de Chihiro, muita gente comenta, será que a Chihiro não imaginou tudo que rolou na cabeça dela? Porque no final os pais dela não lembram de nada e tal, mas muita gente lembra que no final, quando você vê a Chihiro indo embora, ela tá com a faixa de cabelo da Zeniba, e tá cortando o cabelo, né? Aí fala, isso aqui pode ser uma pista do diretor. Não é necessário você definir, tipo, a fantasia desses filmes, ela era real? O personagem, a garça, o fauno, né, a bruxa lá de Viagem de Chihiro, eles são vilões, eles são confiáveis? Não tem resposta certa pra isso, eu acho que é isso que enriquece tanto essas obras, né? Sim, pra mim é a melhor coisa. E é uma coisa que é evocada, né, no cinema, desde, sei lá quando, desde o Mágico de Oz a gente tem isso, e se bobear tem coisa desde antes disso, na literatura, nossa, em todos os lugares a gente tem essa coisa de, essa história aconteceu? Não sabemos. Ela aconteceu e não aconteceu. E pra mim isso é rico demais. Eu acho que com certeza. É muito bacana. E assim como você mencionou, né? O próprio alinhamento moral dos personagens também é uma coisa que é relativa. Você tá comparando a quê? Sabe? Eles são bons ou maus comparados a quê? Comparados a quê? Em que contexto, né? Se você coloca ao alinhamento deles perante a Chihiro, a Yubaba é vilã. Se você coloca o alinhamento da Yubaba, a Zeniba é vilã. Sabe? Perfeito. E por aí vai, você tem uma dinâmica muito mais interessante do que simplesmente mocinho, vilão, protagonista, antagonista. E eu acho que isso é uma coisa que o próprio Del Toro elogia muito no Miyazaki, né? Tanto isso como a estrutura, né? Eu vi ele falando do Menino e a Garça, e uma coisa que ele achou bem bacana é o Miyazaki fazendo essa coisa mais de fluxo de consciência, não se atendo tanto àquela estrutura aristotélica, sabe? De fazer os atos todos certinhos. Eu vejo muito eles conversando como diretores, assim. Com certeza. Não à toa, né? Estão aí entre os meus diretores favoritos. Eu gosto de um, gosto do outro e gosto do que um gosta no outro, assim, sabe? E querendo ou não, é interessante ver que acontece um pouco quando a gente foge do cinema norte-americano, hollywoodiano, que a gente tá acostumado. O Labirinto do Fauno, eu lembro de ler algumas reportagens falando que o Del Toro lutou muito na época para que o filme fosse gravado em espanhol. Nem a legenda a legenda em inglês ele não quis que fosse feita pela galera norte-americana, né? Ele quis a equipe dele pra fazer e garantir o máximo de fidelidade, porque ele queria preservar muito da essência cultural dele, né? Acho isso muito fantástico e acho que se comunica com isso aí que a gente falou também. Nossa, com certeza. Bom, nós vamos para os últimos comentários aqui do vídeo, mas antes não se esqueça, assistiu até aqui é porque tá achando o vídeo interessante. Então curte, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e se você ainda não é inscrito no canal da Mikan, corre que o link vai estar aqui embaixo, não deixa de se inscrever e também seguir ela nas redes sociais. Mikan, lê os 3 últimos comentários aí, que eu selecionei esses 3 porque estão falando do mesmo tema, mas cada um tem uma opinião. Quero ver o que você acha, né? Um deles é uma pergunta, pode começar aí. Beleza. Vamos lá. Gabriel Zambilo perguntou: qual a sua interpretação sobre o final do filme? O feliz em que a Ofélia consegue viver no reino como uma princesa pra sempre, ou o triste em que a Ofélia morre? Adrian Molina comentou: esse filme é definitivamente um dos filmes da minha vida. Ele tem uma atmosfera e uma criação de mundo tão linda que tem o poder de te transportar pro mundo mágico dele, ao mesmo tempo que te mostra o pior do ser humano nas cenas
com os militares. E na minha humilde opinião, quem não gosta do final do filme por achar que a menina realmente morreu no final e tudo foi alucinação, tá morto por dentro. Pronto, falei. E aí, por último, Brubo comentou: o filme nunca deixou claro se a magia era real ou não, porque poderia ser apenas a forma que a imaginação de uma garotinha agia para escapar dos horrores do mundo real. Ao ler o livro, meu entendimento foi que, quanto mais o mundo real se tornava hostil, mais a magia se afastava, criando um mundo escondido, escolhendo apenas as almas puras para se manifestar. O livro e o filme se complementam, e ambos mergulham nesse mundo sombrio e infantil que desperta tanto interesse. PS, Homem Pálido me causa medo até hoje, kkk. A gente já tinha começado a introduzir esse tema ao longo da nossa discussão, e eu tinha falado, quando eu contei que vi esse filme na infância, que eu queria guardar uma pequena historinha para o final desse vídeo, né? Vou compartilhar aqui com o Mikan, com vocês. Eu acho que eu já comentei isso numa live uma vez, né? Se você já me ouviu contando essa história, escute aí novamente. O pequeno Felipe, de 8, 9 anos de idade, tinha um trauma envolvendo o Labirinto do Fauno que eu levei pra vida adulta e depois fui consertar esse trauma, né? Que foi o seguinte: eu disse pra vocês que eu vi aí quando era muito novo, que foi indicação de um colega de escola. Esse colega era mais velho, falou pra eu assistir e depois me contar o que eu achei do filme. Quando eu assisti o filme, fui falar com ele e falei assim: nossa, eu gostei pra caramba do filme, eu achei o final tão bonito, né? Ela conseguiu voltar pro reino dela, teve uma parte triste, mas pelo menos ela conseguiu ficar com o pai e a mãe verdadeiros e tal. E aí, esse colega de escola na época foi muito bruto comigo, virou e respondeu assim: nossa, você é muito burro mesmo. Nossa. Você não entendeu que a menina tá morta no final? Era tudo sonho dela, ela só imaginava. E aí eu fiquei um pouco em choque na época e falava assim: não, peraí, mas tem alguma coisa que eu acho que dava sinais ali de que ela de que podia ser verdade. E eu lembro de depois na adolescência, anos se passando, e eu reassistindo esse filme e tentando achar sinais ali de que a magia pudesse ser real. E eu me pegava muito em detalhes do tipo o giz que ela usa pra fugir. Porque tem uma hora abre a porta e Exato, porque tem uma hora que o capitão prende ela consegue fugir com ele. O fato também de o labirinto abrir pra ela no final. Tanto ela quanto o capitão chegam a ver a mandrágora que ela esconde embaixo da cama. Então eu me pegava muito nesses detalhes. E aí, quando eu já era um adulto que devia ter superado seus traumas de infância, já estava com o meu canal no YouTube, eu fui fazer um dos primeiros vídeos aqui no canal sobre o Labirinto do Fauno, na época em que eu li o livro e tal. E aí eu achei uma entrevista do Del Toro, onde ele comentava lá, claro, ele não vai explicar o final do filme, o filme é do espectador, mas o Del Toro falava que ele deixou pistas ao longo do filme para que nós percebêssemos a interpretação dele, né? Que no ponto de vista dele, toda a fantasia era real. E aí, Mikan, você imagina a minha reação lá, já adulto, falando assim: tá vendo? Meu colega de escola estava errado. Muito bom. Pior é que eu acho que foi desse jeito que eu fiquei durante o debate que eu comentei com as meninas do Bloco X, assim. Porque era um vídeo de filmes de gente doida, vamos dizer assim, né? Que aquela coisa, era tudo um sonho, a pessoa imaginou. E um dos exemplos que foram citados era o Labirinto do Fauno. Eu falei: não, gente, mas esse não é necessariamente um filme em que ela tava imaginando as coisas. Porque existem aí sinais pro lado de que não era uma mentira, né? Sim. Mas naquela época eu defendi bastante, até usando a entrevista do Del Toro, eu fiquei: não, mas é de verdade, o Del Toro falou. Hoje em dia eu já fico mais em cima do muro, exatamente porque eu acho que a grande graça é não ter uma conclusão, né? Por mais que eu penda mais pra achar que sim, existe um mundo de fantasia, eu não acho que existir um mundo de fantasia anula que ela morreu. Perfeito. Eu acho que ela pode, como é uma alma, ela pode muito bem estar como alma no mundo deles. Ela pode estar de outra forma de existência. Ela morreu, sim, na minha opinião, mas isso não quer dizer que ela não tenha renascido, não tenha ido para outro mundo. E eu acho que mesmo isso é só uma interpretação minha. Isso pode não ser o que aconteceu. Pode nada existir ou pode tudo existir, entendeu? Pra mim, essa é uma das maiores riquezas desse filme, né? Você tem argumentos pra dizer que é falso ou que é real pelo filme todo, né? Sim. Até mesmo quem quiser dizer que é falso, tem argumentos, né? Tem a hora que o capitão não vê o fauno, mas ao mesmo tempo também ele tava super... tomou dorgas, ele tava com o tranquilizante, né? Que deram pra ele. Então, assim, tem formas de você defender todos os pontos de vista e pra mim isso é muito bacana. Sim, e eu achei você cirúrgica quando você falou que acha que ainda assim ela morreu, porque na pergunta do Gabriel, que ele fez pra gente, ele perguntava, né, qual a sua interpretação. Ela morreu
ou ela foi viver feliz? E quando me perguntam assim, eu falo, gente, os dois. Ela morreu e foi viver feliz, até porque a narrativa tem um narrador que vem em algumas horas e narra as cenas do filme, né? É muito perspicaz nisso, porque no começo do filme ele já fala, quando a princesa Moana veio pra Terra, ela teve que encarar um corpo mortal. Então, primeiro ela morreu e depois ela reencarnou no corpo da Ofélia. Então, obviamente, pra ela voltar pro mundo dela, ela ia ter que se livrar desse corpo, né? Então, é perfeitamente entendível e compreensível que ela tenha sim morrido, ela tá ali nos braços da Mercedes morta, enquanto ela tá feliz lá no reino com o seu pai e mãe verdadeiros, ou também não deixa de ser justo a interpretação de quem enxergar como uma criança que usou tudo isso para um escapismo, né? Usou o seu psicológico para escapar daquela realidade. Sim, eu acho que independentemente da forma que a pessoa interpreta, o filme é uma história muito boa, sabe? Eu acho que se você for ver só como, não, eu sou um cético, não acredito em nada, e esse filme aí é só a menina no escapismo, ainda assim é um filme muito bom sobre uma criança criando um mundo de fantasia pra escapar da brutalidade da guerra e sobre os monstros e o mundo fantástico dela, que é terrível, serem mais tranquilos do que o mundo real. Ainda assim vira um filme incrível, sabe? E se for tudo contos de fadas também, é um filme incrível. Eu acho que não importa como você abordar, ainda é um filme que tem muitas qualidades, sabe? Pra mim isso é uma das coisas mais especiais sobre ele. Perfeito, concordo completamente. E encerra muito bem com aquela fala final do filme que mostra a flor nascendo na árvore, falando que a princesa Moana deixou sinais da sua passagem para que eles se conseguirem enxergar, né? Sim. E os sinais podem ser tanto para quem quer enxergar o mundo de fantasia no filme, quanto para quem só quer enxergar uma visão mais realista, mas ainda assim pegando a mensagem, né, tão forte que o filme tem. Isso é claro, a não ser que você seja o meu colega de escola que me chamou de burro naquela época. Se for você, você está errado. Eu acho que, assim, ainda mais num filme que é tão ambíguo assim, é muito engraçado a pessoa falar desse jeito, né, com alguém que tem uma interpretação diferente. E eu até entendo, né, quando a pessoa é mais nova, tem essa coisa essa certeza de que sabe de tudo, né? Então eu interpretei desse jeito, então é óbvio que quem interpreta diferente tá errado. Mas nesse caso, eu acho que quanto mais a gente cresce e vai entendendo o filme, menos a gente dá posições categóricas sobre ele, com certeza. Daqui a 10 anos, se a gente for falar desse filme de novo, a gente já vai achar que tem uma terceira interpretação aí possível e é isso aí, Del Toro que nos segure. Bom, pessoal, é isso. Mikan, queria agradecer demais a sua participação. Vou passar a palavra para você dar um tchau pro pessoal, convidar eles mais uma vez para conferirem o seu trabalho. Nossa, eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui, ainda mais para falar desse filme que é tão querido para mim. Eu fico muito feliz que seja para você também e para tantas pessoas que comentaram. E queria chamar vocês para conhecer o meu canal, se vocês ainda não conhecem. Corram lá, eu tenho muitos vídeos sobre mundos fantásticos, tem vídeos sobre filmes do Del Toro também. Tem vídeo do Menino e a Garça que a gente comentou aqui. E se tudo der certo, quando esse vídeo aqui sair, vai estar rolando minha cobertura de House of the Dragon, que é uma série num universo que eu gosto muito, que é o das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou muito, muito fã das obras do George R. R. Martin, então acho que vai ser bem bacana essa cobertura. Conto com vocês lá. É sério que você gosta de Game of Thrones, Será Mika? Que eu gosto? É isso aí, gente. Com certeza confiram lá, que eu tenho certeza que vai estar excelente. Não se esqueçam de deixar aí nos comentários as considerações de vocês. Muito obrigado pela companhia. Um beijo e tchau!